localidades, uma série de lugares que Deus havia prometido ao povo. E um desses lugares que tinha que ser destruído, tinha que ser conquistado, era Jericó. E o povo de Deus marchou contra Jericó. Irmãos, não havia nenhuma chance de triunfar. Não havia nenhuma chance. Os muros das cidades antigas, eles eram extremamente largos, não dava para você entrar. Os portões das cidades antigas eram no mínimo 12 homens de um lado e 12 do outro, para poder abrir aquele portão. E quem estava tentando entrar em Jericó era um exército que estava no deserto, que não tinha metalurgia, que não tinha siderurgia, que não tinha nada, queridos. Não tinha nada. Mas Deus prometeu que entregaria Jericó. E a Bíblia diz então que eles cercaram Jericó. Mas antes do cerco de Jericó, nós já vamos voltar, antes do cerco de Jericó, eles mandaram. Josué enviou alguns agentes, os James Bond da época, para verificar a cidade, para ver os pontos que poderiam ser invadidos, para observar como era o território. Queridos irmãos, ocorre que o rei, ele também tinha os seus agentes, queridos. Vamos colocar Jericó como Moscou, né? E o povo de Israel como os britânicos, né? James Bond e os agentes da rainha. E aí seguiram, mas Moscou também estava atento e também tinha os seus agentes. E quando os agentes de Israel entraram em Jericó para poder observar, os agentes do rei também descobriram, olha, tem algo estranho. E claro, comunicaram ao rei, determinou então que todos deveriam ser mortos. Que os agentes do povo de Deus, todos deveriam ser executados. E então partiram. Nesse momento, irmãos, olha, eu não tenho a mínima ideia. A Bíblia não diz quem foi que falou do Deus de Israel para Raabe. A Bíblia não menciona como foi que ela ouviu falar de Deus. Nem quem pregou para aquela mulher, queridos. Mas o fato é que ela ouviu do Deus de Israel. E ela tomou uma decisão, queridos irmãos. Ela tomou uma decisão pelo Deus de Israel. E aquela mulher, então, a Bíblia conta a história em detalhes, ela conseguiu esconder todos os espias. Colocou no telhado, pôs aqui e tal, fez uma camuflagem e protegeu. Nenhum dos espias, nenhum agente de Israel foi executado. Amém. Aquela mulher, ela creu, queridos. Ela creu. O apóstolo Paulo diz, pela fé, Raabe, ela creu em Deus. Ela escondeu os espias. Agora Tiago declara, pela fé, pelas obras. Opa, peraí. O apóstolo Paulo declara pela fé. Tiago declara pelas obras, queridos. Então, o fato de Raabe, ela ter escondido, ela ter acreditado, ela ter protegido o povo de Deus, não era o bastante, queridos irmãos. E quando a gente continua lendo a história, aí nós percebemos a razão. Os espias, depois que foram protegidos, os agentes voltaram, foram procurar os agentes de Israel em outro lugar, foram debandar atrás deles para matá-los. E os agentes, quando estiveram ali, eles declararam, olha, Jericó, vejam irmãos, estavam há pouco para morrer, e agora eles falaram, Jericó será destruída. Aqui não ficará pedra sobre pedra, não ficará nada. Mas tem uma coisa, nós vamos poupar a sua vida. Você não vai morrer. Não só você, Raabe, mas também todos aqueles que estiverem na sua casa. A sua família, ela será poupada. Amém. Irmãos, agora quando a gente lê a Bíblia, um povo entra um exército, agora me fala, numa guerra, no meio de uma guerra, matar ou morrer. Irmãos, como é que vai saber uma determinada casa, já que haviam tantas casas, queridos? Eles falaram, Raabe, pegue um cordão vermelho
pegue um cordão escarlate e deixe aqui. Deixe esse cordão à amostra. Quando chegarmos, nós vamos ver esse cordão e vamos poupar a sua vida. Irmãos, pela fé Raabe escondeu, e agora pelas obras. Eu queria fazer uma pergunta para vocês, queridos. Essa mulher, ela creu. Ela escondeu os espias, irmãos. Mas o que teria ocorrido com Raabe se ela tivesse pego um cordão branco, por exemplo? Pegasse um cordão branco e deixasse ali à mostra. O que teria ocorrido com ela, queridos? Teria morrido. Ela teria morrido. Ela e todos os seus. O que teria ocorrido com essa mulher se ela pegasse, por exemplo, não, cor vermelha lembra sangue. Não gosto da cor vermelha. Eu vou pegar um outro. Eu quero pegar aqui um preto, porque é luto. É um sinal de luto. E então ela põe um luto. O que teria ocorrido, queridos irmãos? Morria de novo. Não importa, queridos. Qualquer outro fio que ela colocasse ali, qualquer cordão, qualquer corda, ela pereceria. E toda a sua família. Agora, veja, Raabe, ela acreditou. Ela creu em Deus. Ela teve fé. Irmãos, e isso não é mérito nenhum. Raabe é merecedora da morte. E Raabe ainda tem uma postura, sinceramente, cruel. A Bíblia chama de meretriz. Mas, irmãos, ela creu. Ela não tem mérito, ela é como nós. Não tem mérito nenhum. A graça de Deus alcançou Raabe. Amém. Alcançou Raabe. E como nós sabemos que Raabe, ela foi resgatada? Porque ela acreditou. Ela creu tanto, queridos, que ela pegou o fio escarlate. Não foi isso que Deus determinou? Foi. Deus não determinou o fio vermelho? Se Deus determinou o fio vermelho, não é um fio preto. Ela pegou o fio vermelho. Ela pegou o fio escarlate, queridos irmãos. E ela deixou ali nos umbrais. O exército veio e viu. E a Bíblia diz que foi poupada a vida de Raabe e a vida de todos que estavam dentro da casa. Espera aí. Foi um fio vermelho que salvou a vida dessa mulher? Não, queridos irmãos. Quem salvou foi Deus. Deus resgatou. Mas Deus determinou, o fio é vermelho. Irmãos, quando o povo de Israel saiu do Egito, Deus determinou que eles pegassem o sangue do cordeiro. O sangue do cordeiro. E passar. Olha que coisa mais macabra, mais estranha para a gente, né? Pegue o sangue, mate o cordeiro. Pegue o sangue do cordeiro e passe nos umbrais. O anjo da morte então vai visitar e vai poupar a vida de todos aqueles que estiverem protegidos. Que tiver sangue na porta. Imagina, não, mas não é possível, Deus já fez tanto. Até agora não aconteceu nada com Israel. Sempre no Egito. E conosco nada. Isso é bobeira de Moisés, viu? Não vou obedecer. Esse israelita, ele teria sido morto, queridos. Esse primogênito, ele não teria a vida poupada. Por quê? Porque Deus determinou assim. Vamos falar do quarto mandamento? Olha que coisa mais absurda. Hoje é um dia. Ontem também foi um dia. Todo dia é igual. Todo dia tem 24 horas. Alguns irmãos até falam, então, olha, adorar a Deus num dia em 7. Outros irmãos falam, não, todo dia é dia do Senhor. Todo dia é dia do Senhor e tal. E aí usam a lógica e a argumentação e tudo mais. Blá, blá, blá. Opa, peraí. Essa é a argumentação humana. Esta é a lógica humana. A Bíblia. Que dia que a Bíblia diz que Deus, Ele criou, abençoou, descansou e santificou? Sábado. Que dia que Deus mandou que fizéssemos a mesma coisa que Ele? Irmãos, eu não preciso entrar na lógica, mas não é 24 horas, não. Determinou, queridos, eu obedeço, queridos. Por quê? Aquele pode ser o fio escarlate. Aquele pode ser o fio escarlate. Aquele que violar o leito matrimonial, Deus o destruirá. Olha que coisa mais pesada no Novo Testamento, viu? Tem gente que não gosta muito do velho, né? Aquele que violar o leito matrimonial, Deus o destruirá. Peraí, Deus ama menos uma pessoa que viola o leito matrimonial? Não.
ele não ama. Mas se eu fizer isso, meu Deus, eu estou indo de encontro à morte. Eu estou me destruindo. Eu estou tirando, exatamente, eu estou tirando a proteção de Deus. Eu vou quebrar a cara. Eu vou ser infeliz. E finalmente eu posso ser destruído mesmo, meus irmãos. Que coisa medonha. Irmãos, não importa a minha lógica. Deus determinou, é o fio escarlate? É o fio escarlate. Deus declarou, aquele que não nascer da água e do Espírito. Tem uma expressão hoje até na moda e tal, cristão nascido de novo. Vocês ouviram? Cristão nascido de novo. Irmãos, é a mesma coisa, olha. E o campeão brasileiro foi campeão brasileiro. É a mesma coisa disso. Ok? E o rapaz jogou e jogou. É a mesma coisa. Cristão nascido de novo é a mesma coisa. Não. Só é cristão, de acordo com Jesus, quem é nascido de novo. E nascido de novo quer dizer que Deus agora, Ele vive em mim. Amém, Senhor. Irmãos, o fio escarlate. Ela colocou o fio escarlate. Quando Israel cercou Jericó. Olha que coisa mais absurda. Não dava para destruir a cidade. Não dava para destruir. Mas Deus determinou, olha, dá a voltinha. Tá bom? Vamos lá, voltinha. E depois vamos bater palma aqui. Vamos gritar. Tudo bem? Vamos lá. Olha que coisa mais... Imaginem a cena. Olha que patético. Um exército. E aí determina. Vai lá, dá uma voltinha. E aí o povo dá uma voltinha, meu irmão. 2 voltinhas. Voltinha no muro. 3 voltinhas. E a galera lá olhando. Olha que trouxa e tal. Olha que absurdo. 5 voltinhas. Quantas voltas Deus determinou? 7. 7. Irmãos, o que aconteceu depois de 7 voltas? Os muros ruíram. Irmãos, e o exército, quase todo exército, ficava nos muros. Os muros eram largos. As carruagens, era estrada. Então, a carruagem estava ali. Uma parte do exército estava embaixo. Uma parte minoritária, mas a maioria estava lá. Quando os muros ruíram, queridos, quase todo exército foi destruído. E o povo entrou e conquistou Jericó. Irmãos, mas olha que coisa mais ridícula. 7 voltinhas. Irmãos, Deus não determinou. Se Deus determinou, não é ridículo. Se Deus determinou, pela fé eu vou obedecer. Porque é o melhor para mim. É o melhor para os meus. Porque Deus, acima de tudo, Ele quer me resgatar. Foi isso que eles determinaram. Tem uma outra história na Bíblia que Deus, o profeta chegou e mandou o cara atirar flechas, né? Tira 7 flechas, no nada. Aí o cara, a primeira. Pá, a segunda. Pá, a terceira. E aí, acabou. Papel ridículo, não vou fazer isso não. O rei falou, não mais comigo. Deus mandou 7. E aí veio Eliseu. E Eliseu estava, a Bíblia diz que ele estava faiscando de raiva. E também estava profundamente triste. Ele estava deprimido. E aí ele falou, puxa vida, por que você atirou? Ô homem, indignado mesmo. Por que você atirou apenas 3 vezes? Deus não mandou 7. Agora porque você atirou apenas 3 vezes. Israel vai conquistar apenas 3 vezes. Depois será derrotado. Deus não determinou 7. Se Deus determina, não é ridículo. Então, queridos, o que eu quero pedir em nome de Jesus, vamos pegar o cordão verdadeiro. Vamos pegar o cordão verdadeiro. E o cordão verdadeiro, queridos, o cordão escarlate, é o nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, Pai. Irmãos, Jesus, Ele nos alcança com a sua graça, com a sua misericórdia. Ele nos resgata. Ele nos dá dignidade. Ele nos dá amor. Mas, irmãos, a outra parte desse cordão determina que Jesus, Ele tem que ser Senhor da nossa vida. Amém, Pai. Ele precisa mandar em nós. Ele precisa mandar em nós. E acredite, irmãos, o mando de Jesus, ele não é pesado. É o mando de alguém que ama. Amém, É Senhor. o mando de alguém que tem misericórdia. Irmão, são seus filhos, né?
os filhos. Deixa eu falar aqui com os filhos. Você ama o sobrinho também. Mas você ama os 2 filhos, não é? Irmãos, imaginem. Ela diz que ama os filhos. E aí, tem um precipício, irmã. Ao fim desse precipício, tem muito fogo. Tem muito fogo. Tem várias flechas pontiagudas. E é impossível escapar. Quem cai naquele precipício morre. E aí os seus meninos, eles estão brincando ao redor do precipício. Presta atenção nisso, queridos. Eles estão brincando ao redor do precipício. E você ama seus meninos, não é? E aí, irmã, você fala então com brandura. Qual é o nome dele? Pietro, André, meus amores. Vocês estão magoando a mamãe. Vocês estão magoando a mamãe. Cuidado, meu Deus, vocês podem cair. Irmão, você vai fazer isso, irmão? Não vai, meus irmãos. Não vai. Os seus meninos estão à beira de um precipício. O que é que você faz? Pietro e André, né? Dá licença, irmãos. Pietro, André, vem cá, rapaz! Ou não? Irmãos, o amor grita. O amor grita. O amor, ele é agressivo em alguns momentos. Nesse momento, é preciso agressividade ou não? Sim. Então, queridos, Jesus, ele nos ama ainda mais da forma como a irmã ama os seus 2 filhos e o sobrinho. O amor que Jesus tem por cada um de nós é muito maior. Então, às vezes, o amor, ele grita. Às vezes, o amor, ele faz escândalo. Mas, queridos, é para resgatar. É para que você não caia no precipício. É para que durante o milênio, o diabo não olhe aqui para a tua cabeça. Olha aqui o otário, Manuel Marques, que estava lá no Limão. Olha aqui o trouxa, cabecinha dele, futebol. Daqui a pouco vai queimar comigo. Deus não quer isso, irmãos. Deus sonha, queridos, com a eternidade. Com um sorriso de Jesus aqui, de orelha a orelha. Amém. Falando, olha, eu estou feliz porque você está aqui. Me dá um abraço. Vamos gozar juntos a eternidade. Irmãos, então vamos pegar o cordão verdadeiro, o cordão escarlate. Que Jesus nos resgatou, mas que Ele também seja o Senhor da nossa vida. Amém. Eu quero perguntar em nome de Jesus, quantos querem? Não importa se você pegou um cordão falso até agora. Quantos querem pegar o cordão verdadeiro, assim como Raabe? Amém, Senhor. Que Deus abençoe, queridos. Também quero pegar esse Amém, cordão, Senhor. fazer a vontade de Deus. Amém. Que o Senhor então nos abençoe. Irmão, não teremos o hino final, porque são 9 e 8, ok? Vamos orar então, queridos? Vamos ficar em pé? Irmão Pimentel, você faz a oração final? Faço. Senhor Deus, eu quero, como um pecador, e falho do jeito que eu sou, que a tua mensagem veio ao meu coração hoje, não somente ao meu, mas de todos que estão aqui. Agradeço pela vida do teu servo, agradeço pela vida de todos que aqui estão, dos que estão enfermos, que o Senhor possa assistir a cada um, Amém. das famílias enlutadas, que o Senhor possa consolar, e de uma forma especial, meu Deus, muito obrigado, Deus, por ouvir a tua voz. Lá em 1 João 5, versículo 6, que fala que o Espírito Santo é a verdade, não somente pela água, mas também pelo sangue, e não somente pela água e pelo sangue, porque o sangue é o sacrifício e a água é o batismo. Nós nos entregamos em tuas mãos. Amém. Nos batize com o Espírito Santo, Deus, Amém. para que possamos proclamar a este mundo tenebroso, onde a terça parte de anjos estão fazendo misérias de Satanás, e que eles caiam por terra, Senhor Deus, porque o Senhor deu-nos autoridade de falar do ide, do ensinar e batizar. Em nome de Cristo eu peço e agradeço. Amém. Amém, Senhor. Queridos, antes de ir embora, eu só queria dizer uma coisa. Quando você estuda a genealogia de Jesus, você vê na genealogia Raabe. Na genealogia de Jesus está Raabe. Então, para Deus, para o universo, ela não é
Raabe, a prostituta, a meretriz. Para Deus, ela é Raabe, a antepassada do Salvador. Amém, A Senhor. antepassada do Redentor do mundo. Amém. Raabe, a resgatada por Cristo. Amém, E é Senhor. esse título que Deus deseja dar para cada um de nós. Amém, Senhor Jesus. Amém.